amigos da Congregação Espírita Francisco de Paula, que Jesus ilumine as nossas reflexões todas as vezes que nos dispomos a assim pensar sobre os ensinamentos que o Mestre querido nos deixou e que a doutrina espírita traz a interpretação à luz da vivência do plano espiritual. Hoje gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a lei de igualdade. E é curioso porque eu acredito que se perguntássemos a várias pessoas se acreditam na lei de igualdade, a resposta seria sim, claro, somos todos iguais. Eu acredito que a igualdade é uma bandeira levantada pela grande maioria de nós. Existe, entretanto, uma questãozinha aí, uma dificuldade que nós temos, que é nós colocarmos a palavra igualdade, o conceito, o que ela significa, de acordo com os nossos interesses, ou de acordo com uma visão ainda egoísta, mesmo que estejamos naquele momento querendo dizer que somos iguais sim, ou seja, como se não houvesse diferença entre nós e o outro. Mas vamos pensar um pouquinho, Será que normalmente a gente não acha que igualdade é que todos devêssemos viver da mesma forma? É de que todos reagíssemos com a mesma postura diante de todas as coisas? Como se todos nós tivéssemos que fazer as mesmas escolhas e optássemos pelas mesmas coisas? Então, seria muito interessante que a gente pudesse, de vez em quando, refletir no quanto nós estamos esperando dessa tal igualdade. Porque igualdade não é isso. Igualdade não é pensarmos igual. Igualdade não é agirmos igual. Igualdade não é termos as mesmas escolhas e os mesmos caminhos. Quer ver só? Já lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a pergunta 803 diz assim: perante Deus, são iguais todos os homens? E aí os Espíritos respondem o quê? Prestem atenção na resposta, porque eles dizem sim. Mas eles dizem sim, mas eles explicam o que é essa igualdade perante Deus. Eles dizem: todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então vamos voltar, gente, olha só. Perante o Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. O que a gente aprende aqui? Onde é que está a igualdade entre os espíritos? A igualdade entre os espíritos está que todos tendem para o mesmo fim. Então, o nosso progresso é fatal. Todos iremos. Se tem uma fatalidade na vida do espírito, é a evolução. Então, fomos criados, as perguntas anteriores já nos mostraram que fomos criados todos simples e ignorantes. E a igualdade está em que tendemos para o mesmo fim. Todos chegaremos a ser espíritos relativamente perfeitos. E eles não param aí, Eles dizem: e Deus fez suas leis para todos. Então, as leis de Deus serão aplicadas da mesma forma, devido à sua infinita justiça, a todos nós. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. A igualdade nos coloca com o mesmo fim e, durante este caminho, estaremos sujeitos às mesmas leis. Aí está a igualdade. Mas a grande beleza da criação está em que nós vamos para o mesmo fim, mas nós podemos escolher caminhos diferentes. Mas todos esses caminhos estarão sujeitos à lei de Deus. Então, Kardec faz um comentário assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos,
acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais, porque todos estamos nesse belíssimo caminho do desenvolvimento pessoal. E aí, Kardec selecionou uma série de perguntas relativos, então, a essa questão de que somos todos iguais ao longo desse caminho, submetidos à mesma lei. Como é que fica, por exemplo, a desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, as desigualdades de riqueza? E é curioso, porque Kardec bota na lei de igualdade, ele chama a atenção, os subtítulos do agrupamento de perguntas é sempre a desigualdade. E por que isso? Porque quando ele pergunta por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Então aqui Kardec já está tocando no ponto de que os homens têm aptidões diferentes. Porque se ele pergunta por que Deus não deu a todos aptidões diferentes, então é porque ele já está assumindo que essas aptidões são diferentes. E os espíritos respondem: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Então, se anteriormente nós reforçamos que Kardec colocou que a nenhum homem Deus concedeu superioridade natural, nós vemos aqui que, dependendo da diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, pode existir entre os espíritos uma superioridade, sim, mas é a superioridade do merecimento, é a superioridade da experiência, não é uma superioridade ditada pelos parâmetros materiais. Não é a superioridade da riqueza, da posição social, do gênero. Não é isso. Naturalmente, no que tange à natureza, não temos diferenças. Mas existe uma diferença enquanto espíritos da diferença do merecimento, a superioridade do merecimento. Então, assim, eu sempre penso, como a gente sabe que a Terra é uma escola em que nós estamos aprendendo, eu penso sempre na comparação que a gente tem lá com os alunos num determinado colégio. Um aluno que esteja no 4º ano, ele não é mais importante do que um aluno do 1º ano. Todos estão sujeitos às mesmas leis. Eles precisam cumprir as determinações da escola, estejam no 1º ano, estejam no 4º ano. O destino de todos eles é o aprendizado máximo que aquele colégio pode ofertar. Então, no entanto, a gente percebe que o do 4º ano, ele sabe mais coisas do que sabe o do 1º ano. Mas isso não foi porque Deus deu a ele mais conhecimento do que ao primeiro. É porque ele já está naquele colégio há mais tempo, já passou pelo 1º, pelo 2º, pelo 3º e agora está no 4º ano. Aquele que veio depois, ele começou mais tarde, portanto ele ainda tem menos conhecimento. Mas ele é igual, ele precisa, porque se não for igual, aos olhos dos professores, do diretor da escola, se ele não merecer o mesmo tratamento que o outro, aí há um problema na escola. Mas na escola da vida, vamos colocar assim, o grande diretor que é Deus, em sua absoluta sabedoria, não faz essa diferença. Os dois alunos são iguais no quê? No fim a que se destinam e no conjunto de leis o conjunto ao qual eles estão submetidos. Isso abre para a gente também uma colocação com relação às desigualdades sociais. Porque quando Kardec pergunta, é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais?
E os espíritos são categóricos e dizem: não, é obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Então, ou seja, todas aquelas diferenças sociais que nós vemos hoje, né, em todo o grupamento que nós temos no planeta, qualquer que seja a cultura, nós ainda percebemos diferenças sociais, nós ainda percebemos as classes que são mais privilegiadas do que outras. Mas os espíritos são categóricos, isso não é determinação de Deus. Isso faz parte ainda da nossa dificuldade de confraternizar e de entender que a lei de igualdade pressupõe que estejamos todos de acordo com a mesma lei e que portanto, podemos nos abraçar e nos ajudar mutuamente. Isso é muito importante porque algumas vezes eu vejo até conceitos espíritas sendo deturpados com relação a isso. Coisas do tipo assim: ah, não, passo por alguém que esteja em situação de rua e eu digo assim: mas é porque alguma ele fez, porque Deus é justo, então por isso ele está agora nessa situação. E aí eu passo ao largo e não ajudo. É claro que nós sabemos que nós mesmos nos colocamos em algumas situações para que possamos reaprender, não como punição, eu reforço isso a cada instante que seja necessário. Não somos punidos por nada. Nós somos colocados novamente em alguma situação desafiadora para que possamos aprender o que aquela situação desafiadora tem a nos oferecer e que por acaso não tenhamos ainda internalizado em experiências anteriores. Então, nós não somos punidos, mas somos colocados novamente em situação desafiadora para aprender. Só que a beleza da criação divina é que existe uma teia de colaboração nesse sentido. Assim como o aluno do primeiro ano, ele às vezes não consegue ainda fazer alguma coisa, o que faz aquele aluno do quarto ano quando vê o aluno do primeiro em dificuldade? Ele vai olhar e vai passar e vai dizer: não, ele está no primeiro ano, quando ele chegar no quarto ano ele sabe fazer isso? Não nos parece lógico, né, que essa seja uma postura de igualdade. Então ele vai lá e ele ajuda. Até porque, né, gente, como que a gente sabe se mesmo que seja uma prova na existência daquela criatura que está com algum tipo de sofrimento, uma prova ou uma expiação, quem diz que aquela prova e aquela expiação já não está no seu momento de chegar ao fim e que Deus nos colocou naquele caminho para que fôssemos nós a ajudar no fim daquela prova ou daquela expiação? E aí, se não fizermos o nosso papel, aquele que terminou a sua experiência desafiadora, alguma outra pessoa virá ajudá-lo. Mas e nós? E a responsabilidade que assumimos por termos deixado passar uma oportunidade de ser útil. Então, lei de igualdade não significa que a gente tem que pegar a lei de causa e efeito e usar como crime e punição. Lei de causa e efeito é para explicar que precisamos refazer algumas experiências mal sucedidas. Mas estamos todos, a lei de igualdade diz que estamos todos submetidos à mesma lei. E que, portanto, aquele que está naquele desafio e merece ajuda é igualzinho a nós, que também seremos merecedores da ajuda quando a dificuldade bater à nossa porta. Bom, seguindo lá, né, Kardec pergunta sobre a desigualdade das riquezas. E aí a gente entende que não é porque um é pobre e o outro é rico que não somos iguais. Se estamos falando que tudo o que nos acontece visa ao aprendizado, ao refazimento de atividades que ainda não sabemos dominar, os recursos para esse aprendizado também variam. E muitas vezes a riqueza é muito mais desafiadora até do que a pobreza, né? Kardec sempre fala isso, porque se a miséria pode levar o homem à reclamação contra Deus, a riqueza
pode fazê-lo se distanciar da sua verdadeira atividade. Então, assim, todos os recursos que temos, tanto o recurso material como o recurso do não ter o material, eles representam para nós sinalizadores daquilo que precisamos aprender. Então, assim, é por isso que os espíritos sempre reforçam, né, que nós precisamos abraçar com gratidão tudo que nos aconteça. Não é que a gente vai dizer assim, não, isso não representa um sofrimento. É claro, às vezes dói, e dói muito. Porque tudo aquilo que a gente ainda não sabe fazer é bastante desafiador e é bastante doloroso. Se a gente pensar bem, né, todo aprendizado, ele é muito desconfortável. Porque aquilo que a gente faz com total prazer só e com total facilidade é aquilo que a gente sabe fazer. Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, ou que a gente já fez até uma vez, mas deu errado e a gente vai fazer a segunda, existe aquela expectativa, aquele medo de que não vai dar certo. Isso a gente vê nos exemplos mais banais, né? Você pega uma cozinheira, faz um prato sofisticadíssimo e aquela cozinheira está tendo ali aquele prazer de fazer aquilo dali. Alguém que às vezes tem que fazer aquilo pela primeira vez, às vezes para visitas ou para um jantar importante, aquilo é muito tenso. Mas o importante é que a gente saiba que isso não nos torna diferentes uns dos outros. Diz apenas do momento em que estamos no nosso aprendizado. E tanto é assim que Kardec chama atenção nessa parte, né, quer dizer, os espíritos chamam atenção em função de algumas perguntas de Kardec, de que hoje em dia, aliás, em qualquer momento da humanidade, mesmo que nós pegássemos toda a riqueza que existe no planeta e dividíssemos igualmente por todos os homens, em breve essa divisão estaria de novo desequilibrada. Porque por experiência, por temperamento, né, que é a nossa característica já adquirida devido às vivências anteriores, nós lidaríamos com a nossa porção de forma diferente. E em breve aquilo estaria de novo desequilibrado. Então a questão não é forçar um equilíbrio de recursos. A questão é estarmos atentos ao que precisamos fazer para ajudar a quem quer que seja. E nisso nós estamos falando que ajudar não é aquela coisa do eu sou superior porque então eu tenho algum recurso financeiro, então eu vou, porque eu sou alma boa, eu vou ajudar aquele que está em condição inferior. A condição não é superior e a condição não é inferior. A condição é de responsabilidade daquele que em determinado momento pode fazer mais por alguém que esteja em necessidade. Gente, olha, eu estou passando pelas perguntas, mas assim, é muito importante, a gente sempre reforça isso. Pegue o livro, leia, reflita. É assim que a gente internaliza, é assim que a gente aprende. São várias as perguntas e eu estou fazendo aqui um apanhadinho, bem rápido, mas que eu espero só que dê aquele docinho na boca para que vocês tenham vontade de ir lá comer esse grande bolo de alegria que encontramos na codificação. Um outro item que Kardec coloca dentro dessa lei de igualdade diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, né? E aí aqui a coisa ferve, né? Mas olha que interessante, né? A primeira pergunta, Kardec já diz assim: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E aí os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então olha como de novo eles colocam, né, os espíritos colocam que a faculdade de progredir, que é o fim a que nos destinamos, é isso que nos torna iguais. E ele ainda coloca: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal? Ou seja, a inteligência do bem e do mal é o que vai falar do nosso relacionamento com a lei de Deus. Aquelas leis que nos abarcam a todos enquanto estamos nesse caminho de desenvolvimento.
E aí, mas Kardec, né, sabedor das coisas, pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E os espíritos são categóricos: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. E aí ele vai continuar falando que a mulher é mais fraca fisicamente que o homem, mas que, assim como muitos ricos se sentem superiores porque têm o benefício, né, do monetário, alguns homens começaram a se sentir superiores às mulheres porque tinham uma força física. E, no entanto, não é o corpo que torna o espírito superior ou inferior. Se existe uma igualdade entre os homens e as mulheres, é de novo na proposta de onde vamos chegar e na possibilidade de estarmos submetidos às mesmas leis durante o caminho. Mas cada um tem funções diferentes. Aliás, os espíritos reforçam isso, que o homem e a mulher, eles são iguais perante as leis, mas eles têm funções diferentes. Nós sabemos que os espíritos escolhem encarnações em corpos masculinos ou em corpos femininos de acordo com aquilo que precisa ser desenvolvido. E aí eu não posso deixar, gente, como nessa encarnação estou eu aqui, né, feminina. Olha só que pergunta linda. Kardec diz assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E olha o que os espíritos respondem: sim, maior até. Desculpe aí, gente. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que a constituição psicológica da mulher, ela é muito mais voltada para o interior. Não significa que a mulher não possa trabalhar fora, ter uma carreira, ter uma vida intelectual. Mas existe uma tendência a uma maior sensibilidade do que um psiquismo masculino. O que também não significa que o homem não possa ser sensível. Aí a gente vai lá no Jung, né, e a gente vê que todos nós temos ânima e ânimos, né? Nós temos assim essas energias dentro de nós. Mas é importante que a gente perceba, se eu estou colocada naquele gênero, naquela conformação psicológica numa determinada situação, o que essa situação pede que eu faça. E isso é muito importante porque se lá atrás, como os espíritos mesmos colocam, os homens se arvoraram como sendo superiores e subjugaram as mulheres pela força física, infelizmente isso não está eliminado do planeta, né? nem oficialmente, porque mesmo onde é oficialmente, às vezes a gente ainda encontra algumas interpretações ou atitudes meio esquisitas, mas tudo é caminho. Tudo tudo leva o tempo de aprendizado. Mas assim, se o homem em algum momento realmente fez com que a mulher fosse subjugada, houve um momento em que essa pressão trouxe à tona aquela revolta feminina. E aí o abraçar do feminismo, que precisa ser abraçado, mas precisa ser entendido. Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela tem um capítulo só falando dessa coisa do masculino e do feminino. E ela tem uma frase muito interessante que ela diz que cabe seja revista a situação do feminismo de revide. Então, nós mulheres podemos, devemos chamar sempre a atenção de situações que ainda são resquícios do machismo da sociedade em que vivemos. Mas é preciso que não seja de revide. É preciso que a gente não tire, não fique buscando oportunidades de tirar do homem como vingança uma posição ou uma ajuda que ele precise porque ele foi machista, né? Ou porque ainda é machista. Nós precisamos entender que
como diz Joana de Ângeles, né, superando-se pouco a pouco os conceitos arcaicos machistas e os modernos e revolucionários feministas, homens e mulheres integrados na consciência dos deveres pessoais caminharão juntos, respeitando-se mutuamente e ajudando-se uns aos outros. Olha que legal, né? Então, olha o que ela fala, os deveres pessoais, respeitando-se e ajudando-se uns aos outros. Então, cada um de nós tem deveres pessoais, cada um de nós está numa etapa da sua jornada. E aí, um último ponto que eu queria que a gente pensasse é de que muitas vezes a gente olha para o outro e diz que tem que ser igual, no sentido de que ele precisava ter feito isso porque eu, no lugar dele, faria dessa forma. Isso também não é igualdade. Porque para que a gente pudesse fazer uma avaliação da atitude do outro, as condições precisavam ser absolutamente iguais para que ele agisse da forma como nós muitas vezes pensamos que agiríamos, ou mesmo muitas vezes agimos por já termos vivido uma situação muito semelhante. Só que o que a gente precisa lembrar é que o caminho que aquele espírito fez até ali deu a ele experiências diferentes da que eu tive até o momento. Então, eu, ao ser confrontada com uma determinada situação, eu agirei de acordo com aquilo tudo que eu já aprendi, que pode ser diferente daquilo que o outro já aprendeu. E, portanto, eu não posso esperar dele a mesma resposta a uma circunstância que eu teria ou que eu já tive. Isso não é igualdade. Igualdade é entender que temos um caminho a percorrer e que podemos estar em estágios diferentes de aprendizado. Né? Da mesma forma que, se eu dou uma mesma pergunta ao aluno do primeiro ano e ao aluno do quarto ano, eu não posso dizer, porque eu sou do quarto ano, dizer assim, se eu tivesse no lugar dele, eu responderia do primeiro ano, eu responderia assim, assim, assim. Claro, você responderia assim, 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 porque você já aprendeu 3 anos na frente dele. Ele não vai ser capaz de, muitas vezes, ter aquela resposta. Então, a gente percebe que essa reflexão, inclusive, nos ajuda em conceitos do tipo perdoar. A gente só precisa perdoar porque a gente se ofende. E a gente só se ofende porque a gente acha que o outro deveria ter agido de uma forma como nós imaginamos. Mas onde está o direito de cada um ter o aprendizado de acordo com o tempo e com as circunstâncias que já teve na vida? Então, o nosso senso de igualdade tem que ser no sentido de que fomos criados simples e ignorantes, estamos todos em trajeto de evolução, estamos todos submetidos à mesma lei, e aí qual é a consequência? Merecemos todos o mesmo envolvimento, merecemos todos a mesma conexão de ajuda. Essa liberdade, né? Recentemente falávamos aqui sobre a lei de liberdade. A liberdade que faz com que não estejamos presos a parâmetros da sociedade. E aí parâmetros, quaisquer que sejam eles, inclusive os de benefícios sociais, financeiros que tenhamos. Não temos que estar presos, temos que ter a liberdade de escolher o próprio caminho. Então todos nós somos iguais na liberdade de escolher aquilo que queremos, aquele caminho que queremos para esse desenvolvimento. E aí a gente vê que com essa liberdade, juntando essa igualdade, nós criaremos então esse espírito de fraternidade que nos ajudará imensamente a acelerar esse nosso processo de desenvolvimento. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.